nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Eu não temo o que virá, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for, aonde for. Te pedimos, iluminar e nos guiar neste mar. 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 Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti. Tu me guiarás aonde for, aonde for, aonde for. Amém. Lindo hino, né? Jesus, o nosso farol, né? Que nos guia onde nós formos. Que maravilha, né? Nesse culto de poder, nessa quarta de poder, né? A nossa irmã Márcia está com uns probleminhas de internet, né? Porque ela está longe, está lá no Pará. Nossa, longe, né? Está lá no Pará. E aí ela pediu para me dar uma ajuda, né? E eu vou estar aqui e nós vamos estar participando juntos, ok? Agora, neste momento, nós vamos cantar um hino. Como Jesus é nosso guia, agora nós vamos cantar um hino da nossa Irmandade, né? Nós vamos cantar lado a lado, hino 492, ok? Coloca para nós aí, Welton. Vamos todos cantar, hein? Coloca aí, ó. Lado a lado aqui, crendo
mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Amém? Irmãos, assim como estamos, né, sentados, vamos fechar nossos olhos, curvar nossas frontes e falarmos com o nosso Deus. Grandioso Pai, amoroso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado especial que o Senhor tem tido com cada um de nós até o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque fomos movidos aqui a participar desse culto de oração. E, Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, veja se há alguma coisa ser mudada, que o Senhor amoleça esse coração, né? Que nós possamos aprender mais sobre Ti nessa noite, né? Aumentar nossa fé nessa caminhada rumo à Canaã Celestial. E, Pai querido, agora que teremos nossos agradecimentos, nossos pedidos, que o Senhor possa recebê-los, que eles cheguem com um aroma suave no seu trono de paz. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Eu esqueci de apresentar a irmã Vanusa, ela é irmã da irmã Vanessa aqui, né? E a Vanusa é lá da Bahia. Irmã Vanusa, é com você agora. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade que Deus está me concedendo e também a Vanessa e ao Antônio pelo convite que me fizeram, né? Sei que também foi um chamado do Senhor, por isso todo agradecimento a Ele. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Lucas 24. Por favor, vamos meditar no que Deus tem revelado para nós hoje. Lucas, capítulo 24. Amém? Amém? Capítulo 24, versos 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram até um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custa entender, como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
Ao se aproximar do povoado para qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Gostaria de levar vocês a esse dia, a esse terceiro dia lá em que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos, eles acreditavam fielmente que Jesus ia libertar eles do poder romano, da opressão, da escravidão que existia. E eles viram que Jesus, além de profeta, era Deus, porque só Deus podia perdoar pecados. E eles viram, presenciaram grandes milagres. E eles viam em Jesus, acompanharam Jesus e via o amor que Jesus demonstrava para aqueles mais sofridos, para aqueles rejeitados. E eles acreditaram fielmente que Jesus ia libertar eles do poder de Roma, do poder da escravidão que Roma fazia. No entanto, eles achavam que essa liberdade, que essa libertação que eles teriam, seria para este mundo aqui. E no fundo, a Ellen White diz que eles queriam também a exaltação do povo de Israel diante de todas as nações, como um povo escolhido. E quando Jesus, mesmo em toda a sua trajetória, falando para eles o que havia de acontecer, eles ficaram desesperados. Agora vocês imaginam, eles depositaram toda a esperança deles em Jesus Cristo. Eles depositaram as angústias deles em Jesus. Agora sim, nasceu uma esperança. Imagina que esse povo vivia naquela escravidão, sentindo aquela opressão, aquela humilhação, e de repente vem um que diz que vai salvar eles, que vai libertar eles. E eles acreditaram que essa liberdade seria aqui nessa terra. E quando Jesus morreu e não fez nada lá na cruz do Calvário, ele disse, mas ele pode se libertar dali, ele pode, se ele quiser, ele sai dali. E quando Jesus morreu e não fez nada, ressuscitou, perderam o chão. Perderam totalmente o chão e o rumo. Agora eles não tinham mais plano nenhum. Eles agora não tinham mais projeto nenhum. A esperança deles totalmente acabou. Eles tinham que começar de novo, porque eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Eles tinham um rumo, eles tinham esperança, eles sabiam para onde ia e o que fazer. Mas, de repente, o chão se abriu. Eles, além de tudo isso, eles ainda estavam com medo de perder a vida deles. Por isso que muitos se trancaram em um quarto. E esses dois discípulos resolveram voltar para Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E Ellen White diz que esse caminho para Emaús era um caminho de muitas dificuldades, que havia as pedras pontiagudas e já estava anoitecendo. E eles resolveram voltar para a vida que eles tinham. Eles não sabiam o que fazer, na verdade, e eles voltaram. E entristecidos, de cabeça baixa, remoendo tudo o que tinha acontecido, tentando entender aquele problema, o que estava acontecendo, naquela escuridão, naquela nuvem que pairava sobre eles. Eles não tinham noção do que iam fazer, e eles estavam tão envolvidos com os problemas deles, tão envolvidos com a angústia do coração que eles estavam, o desespero, o desânimo, que eles não conseguiram nem ver que era Jesus que estava acompanhando. E Jesus os acompanhou. E às vezes eu fico pensando quantas vezes nós não estamos envolvidos em nossas angústias, quantas vezes nós não estamos envolvidos nas nossas percas, quantas vezes nós estamos envolvidos nas nossas desesperanças, que a gente não consegue ver Jesus caminhando ao nosso lado.
E o gostoso assim que, irmãos, é que Jesus nos ama tanto que eu fico pensando, Jesus deixou os discípulos lá, deixou os discípulos amados, deixou João, Pedro, Tiago, deixaram tudo eles lá e foi atrás desses dois que nem nome na Bíblia tem, que estavam a caminho de Emaús. Porque Jesus conhece o nosso coração, ele sabe da nossa ansiedade, ele sabe da tua ansiedade. Ele sabe do teu medo. Ele conhece as tuas angústias. Ele sabe do que te faz sofrer. Então, ele foi atrás deles porque sabiam que eles estavam precisando dele naquele momento. E assim é Jesus com a gente. Mesmo a gente, muitas vezes até envolvidos nos nossos pecados, nos nossos defeitos, nas nossas tristezas, nas nossas angústias. E Jesus vai, convida, pergunta, questiona. O que você tem? Por que você está? Eu estou aqui. E Jesus foi com esses discípulos, caminhando com ele e questionando a eles. E eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram ver que Jesus estava ali com eles. E muitas vezes, nessa trajetória nossa, nessa nossa caminhada, a gente não consegue ver o poder de Jesus nas nossas vidas. A gente não consegue ver de Jesus o que é viver com Jesus. Nosso mundo não é aqui, a gente sabe tão bem disso, né? A gente entra para a igreja adventista, eu não nasci no lar adventista, mas quando nós entramos, o que nós aprendemos é que nosso lar não é aqui. Que aqui é uma passagem e que tem um novo céu, uma nova terra preparada. Mas na prática, muitas vezes, a gente vive como se fosse viver eternamente aqui. A gente supervaloriza os problemas. Não é que a gente não tem, a gente tem problemas. Mas a gente devia ver que em meio aos nossos problemas e dificuldades, nós temos um Deus que nos prometeu além daqui. Que mesmo diante da morte, da perca, do sofrimento, da dor, nós temos um Deus que nos prometeu uma vida em abundância. E muitas vezes nós vivemos como fosse viver eternamente aqui. Então, neste momento que nós estamos passando, se estamos sendo agraciados como fomos aqui, que Deus está nos permitindo a não ficarmos doentes, a não pegar o Covid-19, será um momento mais ainda de ajoelharmos e ver o que esse Deus tem feito ao caminhar conosco nessa trajetória, nessa estrada. Nós estamos caminhando. Muitas dificuldades nós vamos encontrar ainda até a luz, a Nova Jerusalém. Mas nada pode ser comparado com encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, e o que ele tem prometido para a gente sabe disso. Mas vamos colocar isso na prática, no nosso dia a dia. Interceder para aquelas pessoas que estão no caminho de Emaús, mas que não estão conseguindo sentir Jesus ali perto. Orar por nós, para que nós possamos examinar os nossos corações e ver o quanto nós precisamos de Jesus. E eles andando naquela final de dia, já chegando à noite, e eles andando naquela estrada que era muito difícil de andar, ainda mais com toda essa tristeza, Jesus conversando com eles, e quando eles chegam ao destino deles, Jesus faz que vai passar direto, eles convidam Jesus, venha. Jesus, não, eu vou. Eles, não, venha, fica conosco, já é tarde, já vai anoitecer. Devemos convidar Jesus. Devemos convidar Jesus, mesmo que o nosso coração está dizendo ao contrário. Devemos falar para Jesus, mesmo assim, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a tua palavra, eu não estou com vontade de te louvar, mas eis-me aqui, entra na minha vida. Devemos fazer uma oração pedindo a Jesus para que ele não só bata no nosso coração, mas que ele entre, que ele arrebente, porque ele sabe o quanto o nosso coração é duro, o quanto nós precisamos dele. Então devemos sempre estar clamando. E quando Jesus entra, que senta em uma hora tão íntima, que é o partir do pão, em uma hora tão abençoada, e que Jesus dá graças a Deus pelo aquele pão, eles reconheceram
Gente, e aí eles questionaram, como foi que nós não conseguimos ver que era Jesus, quando ele caminhava com a gente, quando ele expunha as escrituras, quando ele falava do profeta Moisés, como que nós não conseguimos entender que era ele? E o coração deles se encheu de tanta alegria, de tanto amor, de tanta esperança, renovou tudo, aquela sombra, aquela escuridão que estava, acabou, e a luz renasceu, o sol da justiça chegou. E o que eles fizeram? Mesmo no escuro. Eu acho isso admirável, irmãos. Porque estava escuro. E a estrada ruim, eles voltaram. Eles voltaram para Jerusalém. E eles foram lá contar boas novas. E eles foram lá falar para os outros discípulos. Realmente ele vive. Realmente ele ressuscitou. Realmente ele vive. E um dia ele vai voltar para, sim, nos tirar eternamente dessa escravidão. Não só a escravidão humana, mas a escravidão da doença do pecado. E um dia Jesus vai voltar, vai nos tirar deste mundo aqui, né? De tanto sofrimento, de tanta angústia, de ver as pessoas morrendo. Você liga a televisão, só tem notícia ruim. Um dia Jesus vai voltar e vai nos tirar disso. E quando eu percebo que eu já estou ficando insensível às dores dos outros, mesmo as dores de quem está morando em outro país. Imagine que está morando do meu lado, na minha família, alguém conhecido. E quando eu fico insensível a essas dores, eu começo a questionar. Porque Jesus não é sensível à minha dor nem à sua dor. Não importa qual é a sua dor. Jesus vai atrás de você e convida para estar com você. Vamos aceitar esse convite. Vamos falar com Jesus diariamente. Contar para ele, examinar nossos corações e ser sincero com ele. Ele conhece a fundo. Ele conhecia os discípulos, aqueles dois discípulos precisavam dele. Há um amor incontrolável de Jesus por nós. Imensurável, inexplicável. Então, vamos nos agarrar a esse amor e levar essa esperança a essas pessoas que estão oprimidas. Talvez pelo pecado, pela doença, pela situação que estamos vivendo, passando. Vamos levar esperança e dizer para não olhar para este mundo, mas olhar para um novo céu e uma nova terra. Olhar para esse Jesus que está pronto, de braço aberto a receber. Essa é a nossa missão. Mesmo com as dificuldades, com o caminho difícil que é. Assim como aqueles dois voltaram no escuro, com pedras, com dificuldades para andar 11 quilômetros, e eles nem descansaram. Porque logo assim, quando deu graça que eles reconheceram, eles voltaram para Jerusalém. E nós devemos, mesmo diante das nossas dificuldades, nós devemos falar para as pessoas desse amor. Não devemos ficar só para nós. O céu não é dos egoístas. O céu é de quem serve, de quem compartilha, de quem doa, assim como Deus doou seu único filho por nós. A minha oração nesse dia, irmãos, é que nós possamos diariamente reconhecer esse Jesus que anda com a gente, mesmo sendo miseráveis como nós somos, como eu sou. E Jesus está ali, falando, questionando, me dando a luz, portando. É que nós possamos buscar esse Jesus e estar com eles diariamente, segundo o poder. Eu peço que Deus abençoe vocês. E para terminar, eu só gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 15. Amém? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É minha oração nesta noite.
Eu queria convidar vocês também para louvar o hino 31, Sublime Amor. E com esse hino, medite no amor de Deus. Fala com Jesus. Ele está aí e está aqui do meu lado, só nos esperando, para nos ouvir. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu filho Deus enviou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo ao mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. O céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em doce glória eterna, pra sempre desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Vanessa, você poderia fazer a oração no final? Sim, faço. Então vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque tem falado aos nossos corações. Obrigada, meu Deus, porque em meio a tantas tristezas, em meio a tantas doenças, temos sentido a Tua proteção sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que ainda continue conosco, nos dê a certeza em nossos corações de que logo mais estaremos contigo nas mansões celestiais. Obrigada pelas bênçãos, obrigada por cada pessoa aqui presente nesse culto, mesmo que virtualmente,
Mas, Senhor, visite cada pessoa neste momento. Continue com cada um deles. Com as pessoas aí na Bahia, essas pessoas que estão presentes, meus familiares, com os irmãos também, e também com os irmãos aqui em Brasília, e também a Márcia lá no Pará. Que todos nós possamos continuar sentindo o desejo de te servir em espírito e em verdade. Fica com cada um presente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.